Irmãos, glória a Deus. O que eu queria falar para os irmãos em nome de Jesus Cristo é justamente sobre a nossa vida, no nosso dia a dia, glória a Deus, da nossa vida, que nós temos tantas coisas para fazer, tantas coisas para enfrentar na nossa vida. E para enfrentar as situações da vida, do nosso dia a dia, irmãos, nós precisamos de fé. Está entendendo? Nós precisamos de fé. Eu preciso de fé. Você precisa de fé. Glória a Deus. E se nós tivermos fé, nada nos será impossível. Quando Jesus falou sobre esse monte aí, se você manda o monte se lançar no mar, não é? O monte vai te obedecer. É para você ver que não existe coisa impossível. Não é verdade? Se você olhar para um monte e você ver ele assim, você imagina, será que eu posso mandar esse monte se lançar no mar? Ele vai se lançar? Será que se eu pegar a moreira e falar para a moreira, se arranca daí, a moreira vai se arrancar? Você está entendendo, irmãos? E o melhor de tudo, vai guardando o que eu estou falando para você, a fé é uma coisa simples. Porque Jesus comparou a fé do ser humano, que o ser humano precisa, como um grão de mostarda. Isso não significa, meus irmãos, olha bem, isso não significa que você vai dizer assim, irmão Lúcio, então a minha fé é pequenina como um grão de mostarda. Você está entendendo? Eu tenho uma fé pequenina como um grão de mostarda. Não é isso, que você tem que ter essa fé pequenina. O que Deus está querendo dizer é que você, se você tiver fé, se você acreditar, você vai conquistar coisas grandes, porque o grãozinho de mostarda, quem olha para o grão de mostarda não dá nada por ele. Você está entendendo, irmão e irmã? Não dá nada pelo grão de mostarda. Mas quando aquele grão de mostarda, que ele é tão pequeno que quase não dá para enxergar, ele é semeado. Então essa mostarda que Jesus falou, ela vai crescendo, 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 e ela se torna uma árvore muito grande. Mas quem olhava para a semente, você está entendendo? Não imaginava que ela se tornaria tão grande a ponto de cobrir até a fazer sombra para os animais e até para pessoas. Você está compreendendo? Então a sua fé, irmão e irmã, se você acreditar na palavra de Deus, você vai poder conquistar grandes coisas na sua vida. E você precisa dessa fé. O que significa isso? O que é essa? Eu ter essa fé, pastor? Você ter essa fé, irmão, é você estar ouvindo o que o pastor está pregando e você dizer assim, não, eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus aqui fala amém? Se você disser para mim que acredita em Deus, então automaticamente você vai passar a acreditar nas promessas de Deus. Você está entendendo? E se você... Mas, meu irmão Lúcio, qual que são as promessas de Deus? Irmão, são muitas. São muitas. Mas, que você está querendo saber, né? Quais são as promessas que Deus tem para a minha vida, irmão Lúcio? Tem promessas que é só para mim? Tem. Tem promessas individuais. Isso aí é com você e Deus. A Bíblia chega a falar em alguns lugares aqui, que quando você deseja algo para você, na sua mente, você pensa e começa a sonhar com algo, muitas vezes aquilo que você está sonhando, você acha que é coisa da sua cabeça, que é você que está querendo, que é você que pensa, que é você que sonha, mas a Bíblia chega a mostrar para nós que foi Deus que pôs aquele sonho no seu coração. Uma promessa individual, você está entendendo? Deus põe sonho no nosso coração. E quando a gente tem aquele sonho, a gente quer algo para a nossa vida, algo que a gente deseja muito, a Bíblia então nos fala, vai lá, esforça-te, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. E tem coisas, né, irmão, que a gente sonha que às vezes para os outros é insignificante. Está entendendo? Para as outras pessoas não significa nada. Se você contar o seu sonho, alguém vai até zombar de você, vai chamar você de bobo, de boba, por causa daquele sonho, né? Eu sou uma pessoa assim, pelo menos com a minha família. Se alguém contar para mim um sonho bobo, não é? Eu falo, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. O que é isso, né? Eu já quebro o sonho da pessoa na hora. Você está entendendo? Se você conta para alguém, talvez alguém possa desfazer do seu sonho, desfazer daquilo que você tem no seu coração, desfazer de você. Você está entendendo, irmão e irmã?
Mas o que importa é o seguinte, aquilo para você é importante? Esse sonho que você tem, para você é importante? É, irmão Lúcio, para os outros não significa nada, mas para mim é importante. Tá entendendo? Então, pronto, para você é importante, você sonhou. Agora você quer saber se foi Deus que pôs o sonho no seu coração ou se é da sua cabeça? Você tem que analisar o seu sonho. O que você deseja é de Deus? O que você quer para a sua vida é pecado? O que você quer para a sua vida vai causar escândalo? Você está entendendo? Se você diz assim, irmão, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai me criticar e tudo, então cai fora desse sonho. Porque muitas pessoas têm posto sonhos no coração e têm buscado na própria Bíblia justificar o seu sonho. Você está entendendo? E tem trazido escândalos na obra de Deus. Está compreendendo, irmão e irmã? Não, eu cismei, não, eu já falei com Deus, o Espírito Santo falou comigo, e eu vou fazer assim, acabou o papo. Não quer saber. E às vezes a atitude daquela pessoa causa escândalo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Causa escândalos e às vezes até acaba com a fé de muita gente. É o que tem acontecido por aí, por pessoas que são conhecidas, por pessoas que estão ali, todo mundo focado nelas, está entendendo? De repente eles inventam uma coisa da cabeça deles e simplesmente dizem, não, eu já falei com Deus, e não, os outros, Deus fala que é pecado, a Bíblia fala que para os outros é pecado, mas para mim não é. É assim que eles falam. Não, eu acho que não é pecado não, porque se fosse pecado, Deus não tinha, entendeu? Foi Deus está comigo e pronto, acabou o papo e eu não estou nem aí com o que os outros pensam. Não é assim. Você tem que analisar o seu sonho, o plano que você tem, as coisas que você tem criado na sua mente. São coisas que vão causar escândalo? São coisas que vão... Ô irmão Lúcio, mas não é errado, mas vai causar escândalo? Não faça isso então. Abra mão dos seus sonhos. Abra mão dos seus projetos. Por amor a Deus. Vai valer a pena. Você está entendendo, irmão e irmã? Por amor a Deus, abra mão dos seus sonhos, abra mão dos seus projetos, por amor a Deus. E você vai ver que Deus vai te recompensar muito. Glória a Deus! Deus vai te abençoar muito. E isso é fé. Fé, irmão, é quando você acredita que Deus não vai te desamparar. Fé é quando você acredita que Deus não vai te deixar terminar a sua história, um final triste. Deus quer dar realmente para você um final feliz. Eu estou falando isso para você, mas o problema é, você acredita nisso? Você acredita o suficiente para abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, abrir mão dos seus desejos? Está compreendendo? Seus desejos errados, seus sonhos errados, os planos que você tem que não estão dentro da palavra de Deus, sai fora. Desiste, deixa para lá. Glória a Deus. Você entendeu? Diga glória a Deus. Deixa para lá, porque a sua vida não vai valer a pena. Sabe por quê, irmão? Nós temos a opção e temos o direito de sonhar e temos a opção de poder viver de tudo que tem nessa terra, de aproveitar de tudo que tem nesse mundo. Mas existem duas coisas. Uma é que tudo que nós fizemos aqui nesse mundo, um dia nós vamos dar conta. Tudo que você fez na sua vida, irmão, até o último dia que você estiver nessa terra, guarda isso. Você guarda isso. Tudo que nós fazemos, a Bíblia fala que nós vamos dar conta até das palavras ociosas que nós falamos entre quatro paredes dentro da nossa casa. Procure, você vai ver o que está escrito. Nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta das coisas que nós fizemos escondido. Nós vamos dar conta das coisas que nós falamos às ocultas. Nós vamos dar conta da maldade do nosso coração. Glória a Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, a partir do momento, ouve bem o que eu estou falando para você. A partir do momento que você põe no seu coração, não, eu acredito que Deus tem o melhor para mim. Você passa a obedecer a Deus. Você passa a ser dirigida pelo Espírito Santo e a fazer as vontades de Deus. Você está entendendo? Aí quando você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo e a fazer a vontade de Deus,
existe uma promessa de Deus. O que, irmão Lúcio? Que Deus vai apagar os seus pecados. Você entende? Ou seja, aquilo que você tinha que dar conta, você não vai precisar prestar conta diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que não entende. Tem gente que acha que todo mundo vai comparecer diante de um julgamento no tribunal no céu. Isso não é verdade. O seu julgamento está acontecendo agora, na sua vida. Você entende, irmão e irmã? O seu julgamento está acontecendo agora. A Bíblia fala que no arrebatamento da igreja, quando vir o arrebatamento, que Deus levar o povo, quem vai aparecer diante de Deus no trono? Quem sabe? Quem que vai aparecer? Você não sabe, não? Fala assim, os mortos. Os mortos vão comparecer diante de Deus. E a Bíblia fala que vão se abrir livros. Você entende? E nesses livros vão estar escritas as obras daquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão mortas, elas não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, os seus pecados não foram apagados. Então eles vão ter que dar conta de cada palavra que eles falaram, de cada maldade que eles praticaram, eles vão ter que dar conta. Mas quem que são? Os mortos. Você entende? Jesus disse assim para as pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ele disse assim para eles: olha, o vosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Para mim e para você, que cremos, que temos fé em Deus, que acreditamos na palavra de Deus, a promessa é que nós vamos nos assentar na mesa com o Senhor, no reino de Deus. Vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia fala, enquanto isso, os filhos do reino, aqueles que eram para estar aqui, que foram chamados primeiro, serão lançados nas trevas exteriores. Mas quem? Aqueles que não deram crédito, aqueles que não acreditaram, ou seja, aqueles que não tiveram fé. Você entende, irmão e irmã? Você já leu na Bíblia ou ouviu alguém falar para você que sem fé é impossível agradar a Deus? Então mostra a sua fé através das suas atitudes. Não adianta você falar assim, não, eu tenho muita fé em Deus, mas as suas obras não mostram a sua fé. Você está entendendo? Mostra-me a sua fé que você tem falado e com as que você só fala, e com as minhas obras eu te mostro o tamanho da minha fé. Você entende? Ah, irmão, então as pessoas vão para o céu, não é pela graça, não é pela redenção de Jesus Cristo, quer dizer que é pelas obras então? Não, é pelas obras da fé. Você entende? É pelas obras da fé. Você se negar a si mesmo é uma obra de fé, é o que vai levar você para o céu. Quando você se nega a si mesmo, quando você ouve, você lê a Bíblia, você ouve alguém falando sobre pecado e de repente você presta atenção que aquilo que o pastor está pregando, alguém está pregando que é pecado, é algo que você está vivendo, é algo que você está praticando. E você então dentro do seu coração você diz assim, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais agir desse jeito. Você está entendendo? Quando está falando aqui de maldade, será que aqui entre nós tem alguém, está todo mundo cara de bonzinho aí, mas na sua vida, no seu dia a dia, você tem praticado maldades? Contra as pessoas, contra a sua família? Contra você mesmo? Contra você mesma? Você está entendendo? Aí você diz, pastor, eu não sou flor que se cheire não. Pois é, então, você pode mudar. Mas essa decisão de mudar tem que ser de você. Glória a Deus. Tem que sair do seu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando sai do seu coração, irmão, você imagina, irmão, para você compreender, todo mundo conhecia aquele homem, o Zaqueu, onde ele morava. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo conhecia a vida de Zaqueu. Mas ninguém conhecia o que estava dentro do coração de Zaqueu. Aí tem gente que fala assim, Deus conhece o meu coração. Mas não adianta nada Deus conhecer o seu coração e você não ter atitude nenhuma. É uma fé morta. Você está entendendo? Não adianta. Deus sabe da minha vida. Deus sabe. Ninguém pode me julgar porque Deus sabe. Deus sabe, mas você não toma atitude. Não adianta nada Deus saber.
tem que ter uma atitude na sua vida que vai mexer com Deus, vai mostrar para os homens que eles estavam pensando errado de você. Que realmente Deus sabia como é que é o seu coração. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Você viu o Zaqueu? Todo mundo pensava mal dele. E realmente ele devia no cartório. Ele era ladrão, era sem vergonha. Era uma pessoa de má índole. Era mesmo. Ele era tudo aquilo que as pessoas pensavam dele. Mas um dia, Zaqueu, ouvindo falar sobre o que Jesus tinha feito na vida de outras pessoas, ele começou a sentir dentro do coração dele a necessidade de que Deus fizesse também na vida dele aquilo que Deus estava fazendo na vida dos outros. Mas ele sabia que enquanto ele não tomasse uma decisão que viesse de dentro, Deus não ia fazer nada na vida dele. Você entende? Porque tem pessoas que às vezes ficam a vida inteira na igreja e não mudam, não se convertem, porque não tomam a decisão de dentro do seu coração. Uma decisão lá interna. É interno que fala? Interno, lá dentro. Tem que ter essa decisão. Isso aí é um poder que Deus deu para cada um de nós. A partir do momento que a gente toma essa decisão, é claro, não vai ser fácil. Vai ter uma luta, uma batalha muito grande. O diabo vai falar, não, o que é isso? Eu estou perdendo. Não, ele vai para cima de você. Mas o que a minha esposa falava, ela sempre dizia, olha, quando uma pessoa, ela quer entregar a vida para Jesus, ela pode ter legiões, o diabo não consegue impedir. Não consegue. Quando você resolve tomar uma decisão na sua vida, não tem demônio que te segure. Não tem mal que te impeça. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Zaqueu, que eu estava sentado lá, as pessoas que estavam em volta dele comendo a comida que ele estava dando, mas no coração dele fala, ladrão, sem vergonha, seu pecador miserável. Você está entendendo? Zaqueu ouvindo Jesus falar. Talvez Jesus pregou, você tem que se arrepender. Você tem que tomar uma decisão. Porque Jesus pregou ali na casa de Zaqueu e pregou para Zaqueu. E pregou para as pessoas que estavam ali. A palavra que Jesus pregou não entrou no coração das outras pessoas. Você está entendendo? Que se achavam até melhor do que Zaqueu. Porque não praticavam o pecado que ele estava praticando. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Mas no coração de Zaqueu, a palavra entrou. É Zaqueu, não é, irmão? Aí a Bíblia fala que Zaqueu se levanta e interrompe a conversa, interrompe a pregação de Jesus. Por favor, diante de todo mundo. E ele fala assim, hoje eu resolvo. Você está entendendo? Que eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. As pessoas tinham o Zaqueu como uma pessoa avarento. Pessoa que gosta muito de dinheiro. Você sabe que pessoa que é avarento não dá nada para ninguém, só quer receber. Não dá nada, só quer para si. O avarento é assim. Não quer ajudar ninguém, não quer fazer nada por ninguém, só quer para si, só para si. Só importa para si. É o avarento. Zaqueu era tido assim, como um avarento. Então ele roubava, ele pegava só para ele, ele queria só para ele, e de repente ele fala assim, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Irmão, uma decisão muito séria, é ou não é muito séria? Você tem coragem de pegar hoje metade de tudo que você tem, metade do seu dinheiro, você tem coragem de doar aqui na igreja? É a mesma coisa, você tem coragem? Se você diz, eu tenho, pastor, então faça, por favor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pode doar metade de tudo que você tem aqui hoje mesmo para a igreja. Está entendendo? Aí ele fala assim, olha, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você já pensou? Talvez você não tenha lido na Bíblia. Mas a Bíblia fala que quando uma pessoa roubava alguém, e ela fosse descoberta que ela roubou alguém, ela é obrigada a devolver 2 vezes mais. Está entendendo? O que ela roubou. Ela tinha que devolver o que ela roubou e o outro tanto. Para aprender a não roubar mais os outros. Ele falou assim, eu devolvo 4. Está entendendo? Ou seja, ele estava dizendo para Jesus, eu estou decidido. Eu quero mudar. Eu quero me converter. Eu quero ir para o céu. Glória a Deus. Aí a Bíblia fala que Jesus disse assim, hoje veio salvação a essa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Glória a Deus! Ele também tem as promessas de Deus sobre a vida dele. Eu não sei se você entendeu, se você compreendeu.
Mas as promessas de Deus que existem, que nós temos pregado, que estão na Bíblia, é para quem tem fé, é para quem acredita, glória a Deus, e quem não dá escândalo. Abandona a vida de erro, de pecado. Tem pessoas, muitas pessoas passaram nessa igreja e deram muitos escândalos, causaram muitos escândalos, por causa dos seus pecados, por causa da sua ignorância. Pessoas, para justificar o escândalo, até hoje falam mal da minha vida, da minha família, até de irmãos aqui da igreja. Para justificar, eles não quererem abandonar o pecado, não querem deixar o pecado, até hoje estão se sustentando nisso. Está compreendendo? Mas eles perderam, pela própria atitude deles, o direito da salvação. Perderam o reino de Deus. Você está compreendendo? Abandonaram a fé. Agora não abandone a sua fé por causa da sua ignorância, irmão. Por causa da sua ignorância, irmã. Se você sabe que tem algo que você precisa mudar, faça como Zaqueu, toma uma decisão, resolva, diga: eu vou mudar, eu preciso mudar, eu quero mudar, e o que for preciso. Ele estava dizendo, quando eu disse, eu dou 4 vezes mais, ele estava dizendo, o que eu for preciso fazer para eu mudar, eu faço. Está entendendo? Faz. E você vai ver, eu sei que tem gente aqui que Deus tem falado com você e você não quer dar ouvido de jeito nenhum. Eu sei que Deus tem tocado em você, tem tocado no seu coração, mas você não quer dar ouvido. Você está deixando para depois, como se você soubesse o dia que você vai morrer. E aí, quem sabe, um dia antes, então, né? Você não toma essa decisão no seu coração. Um dia antes. Já que você está agindo como se você soubesse o dia que vai morrer, quer dizer, quem sabe, né? No dia antes você não toma essa decisão de chegar para Deus e falar: olha, Senhor, eu sei que eu preciso largar disso. Eu sei que eu preciso deixar de ser assim. Eu sei que eu preciso tomar essa decisão firme no meu coração. E eu quero tomar essa decisão. E você precisa dizer para Deus: eu faço o que for necessário, o que for preciso, mas eu quero. Você está entendendo? Irmão, a pior coisa que tem, para me terminar, eu vou voltar nisso porque foi a primeira coisa que nós lemos, é uma pessoa estar dentro da casa de Deus e gerar escândalos. Mas presta bem atenção. Tem escândalos que acontecem dentro da igreja que é notório. As pessoas sabem que está acontecendo aquele escândalo. Acontece um escândalo. Um adultério. Às vezes a pessoa não obedece. Vou dizer que eu pego algum crente aqui vestido decentemente na rua aí, tanto o irmão quanto a irmã, né? Vai gerar escândalo, não é? Você está compreendendo? Mas existem escândalos que acontecem no mundo espiritual. Eu não sei se você entende. Por exemplo, eu estou aqui pregando para você moral. Você nunca vai saber de nenhum escândalo com a minha vida, porque o que eu prego para você realmente, eu vivo o que eu prego e eu prego o que eu vivo. Glória a Deus. Mas vamos dizer que tivesse algo na minha vida que você nunca vai descobrir. Mas se você descobrisse, você ia se escandalizar. Não é escândalo para você, porque você não descobriu. Você está entendendo, irmão? Mas só que a Bíblia fala que diante dos olhos de Deus, nada está escondido. Ou seja, é um escândalo. Os anjos de Deus estão vendo. Os demônios estão vendo. Você está entendendo? Está acontecendo um escândalo ali. Algo que você está fazendo que você sabe que não é de Deus. Que você sabe que é errado. E você não toma decisão. Você está entendendo? De parar com aquilo. Imagina, eu estou aqui pregando para você, estou levando a palavra de Deus, mas lá por detrás da minha vida particular, eu estou fazendo algo que é um escândalo, que você nunca vai descobrir, mas não está escondido diante dos olhos de Deus. Não está escondido, ainda que eu fosse nos meus pensamentos.
Ainda que eu tivesse na minha cabeça uma fantasia, que eu não contasse para ninguém, ninguém nunca soubesse, mas eu todo dia vivesse aquela fantasia na minha mente, é um escândalo, você entende? É um escândalo que vai gerar a perda da minha salvação. Você entendeu? Diga glória a Deus. Você compreendeu a palavra de Deus, irmão e irmã? Ai daquele por quem vier o escândalo. E Jesus falou assim, olha, é impossível que venha, que não venha. É impossível impedir escândalos. A igreja, o diabo, irmão, quem põe o escândalo da igreja é o diabo. As pessoas sabem que quem quer ser crente, sabe que vai ter uma vida, tem que mudar a vida, tem que ser santo, santa, não é? Não pode roubar, não pode matar, não pode mentir, não pode adulterar, não pode falar palavrão. Tem que se santificar. Procura bastante na Bíblia, procura bastante saber o que é santificar, que você vai ver que nada justifica o que as pessoas que se dizem crente estão vivendo por aí por fora. Quando você pega a palavra santificação e você põe diante do que os crentes de hoje estão falando que não tem nada a ver, acaba com eles, derruba eles na hora. Porque santificar não tem nada a ver com esse mundo. A Bíblia fala assim, não pensai nas coisas que são desse mundo, mas pensai nas coisas que são de Deus, que são do céu. Porque as coisas desse mundo perecem. As coisas desse mundo são vaidade. Mas as coisas do céu, as coisas de Deus, elas permanecem para sempre. Aleluia! E a Bíblia diz, você pode santificar, mas não tem como. Olha bem, eu já vou terminar. Não tem como você se santificar e Deus pegar e leva você embora do mundo agora. Não chegou a sua hora. Deus tem uma missão na sua vida, tem um plano na sua vida. Se você deixar Deus cumprir com o plano que Ele tem na sua vida, você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer por você e através de você. É pela sua fé. Mas você tem que tomar a decisão. Eu entendo o seguinte, quando a gente toma a decisão de santificar a nossa vida para Deus, amarrado, irmão, queima ele, Jesus. Quando a gente toma a decisão de santificar a nossa vida para Deus, nós não precisamos consultar nem carne nem sangue. Sabe por quê? Santificação não é pecado. Você não precisa perguntar para ninguém. Você só precisa tomar a decisão, não, eu vou me santificar e acabou o papo. Você não precisa, para santificar a sua vida, você não precisa da opinião de ninguém. Você está entendendo? Diga agora a Deus. Se você guardar isso no seu coração, e você entender o que Deus tem para a sua vida, eu acredito que você vai sair daqui hoje, no seu coração, na sua mente, você vai sair procurando o que você precisa mudar. E eu estou pregando isso para você, mas ouve. De todos esses anos que eu prego a palavra de Deus para você, minha família é testemunha de quanta coisa nessa caminhada eu tive que mudar. Muitas coisas. E olha, vou falar para você, lá atrás, quando eu comecei, há 23 anos atrás, eu já achava que era salvo. Mas toda vez que eu passei por uma transformação, olha bem, e depois eu fui olhar para trás, eu pensei, meu Deus, talvez se eu morresse naquela época, eu não iria para o céu. E olha que eu sempre fui pregador da palavra de Deus. Sempre orei, expulsei demônios. Tenho dom de revelação, sim. Tenho dom de visões, sim. Eu não gosto de usar. E não quero usar, não quero ver nada. Eu quero ir para o céu. Aleluia! Tem dom. Eu ignoro. É uma coisa, né? Mas por quê? Porque me trouxe muito problema essas coisas. Glória a Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você sabe quem você é uma pergunta que eu sempre faço. Você sabe como é que está o seu coração? Então você sabe que você precisa mudar. Imagina se o pastor que fica pregando para você, te dando sermão toda vez, tem que mudar, teve que mudar. Imagina você que vem para aprender. Imagina se o professor tem que aprender, imagina o aluno. Ou não. Porque se você falar, não, pastor, comigo não, está tudo em cima. Então, por favor, a partir de hoje, eu vou abrir mão de ser pastor e vou deixar você ser pastor ou pastor aqui. Glória a Deus! Você entendeu a palavra de Deus? Fica de pé.